Vamos abrir as nossas Bíblias. Estamos estudando as cartas às igrejas da Ásia Menor. E chegamos no capítulo 2. Hoje faremos a leitura do versículo 18 até o versículo de número 29. Domingo passado, irmãos, estudamos a carta à igreja de Pérgamo. Reverendo Givanildo, ele tratou o seguinte tema: virtudes na luta contra o mundanismo. Ele trabalhou 4 virtudes extraídas do texto, extraídas da palavra de Deus. A primeira virtude, fidelidade, e nós aprendemos que na vida cristã é necessário, é preciso existir fidelidade. Fidelidade nesse mundo que é hostil, nesse mundo que está distante de Deus, nesse mundo que se rebela contra o nosso Senhor. Fidelidade a Deus acima de tudo. Aprendemos uma segunda virtude, olhando para o texto, que é a intolerância. Intolerância com a infiltração de coisas mundanas na igreja. E a palavra de Deus, a igreja de Pérgamo, é uma palavra muito clara, onde a igreja precisava se posicionar contra esses falsos ensinos. Então, existe essa segunda virtude, que é a intolerância quanto aos ensinos errados, que insistem em surgir dentro da igreja. Terceira virtude, nós aprendemos mudança. Precisa existir arrependimento. Então, a palavra de Deus para todas as igrejas da Ásia Menor que se encontram em Apocalipse, nós temos Deus chamando a igreja ao arrependimento. As 7 igrejas, a palavra de Deus é para que estas se arrependessem, estas permanecessem na presença do Senhor, obedientes, agradando ao Senhor. Mas nós temos e aprendemos também a quarta virtude, vitória. Vitória tem aquele que permanece fiel, aquele que combateu o mal, aquele que foi perseverante até o fim. Hoje nós vamos aprender com a quarta igreja da Ásia Menor, carta à igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 até o versículo de número 29. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares a esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cedro de ferro as regerá,
e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a Tua igreja. Obrigado porque os nossos ouvidos são trabalhados pelo Senhor. E trabalhados pelo Senhor estão aguçados, atentos. Obrigado, Senhor, por esse agir maravilhoso nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que ao olharmos agora atentamente para as sagradas letras, sagradas escrituras, possamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, como o Senhor ensinou no passado essas igrejas. Ensina-nos, Senhor, como o Senhor ensinou os cristãos no passado. Ensina-nos, Senhor, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, uma vida, Senhor, onde temos o Senhor como o alvo nosso e o agradar o Senhor como alvo das nossas vidas. Sê conosco, Senhor, e nos ensine, quebranta o nosso coração, para que possamos, Senhor, mais uma vez, ouvir a Tua voz. Sê conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que você já ouviu a expressão canto da sereia. Você sabe onde surgiu isso? Essa expressão, o canto da sereia? Essa expressão surge na mitologia grega. Qual que era a crença, qual que era a lenda dos gregos, qual que era o pensamento, a ideia deles? É que existia nas costas do Mediterrâneo mulheres, semi-peixes e semi-mulheres, na verdade, uma mistura. E essas sereias ficavam nas costas do Mediterrâneo muito belas, e também o canto delas era um canto que mexia com os navegantes, com os tripulantes das embarcações. Então, no pensamento, a lenda era esta, que as sereias cantavam e os tripulantes envolvidos, encantados com o canto da sereia, eram chamados, eram iludidos. E os barcos batiam em pedras, muitos morriam e embarcações afundavam. Odisseu, um grande herói da mitologia grega, sabendo da existência, a crença deles, da existência destas sereias, viajando para se proteger do canto das sereias, ele chama os tripulantes, ele pega cera, coloca cera nos seus ouvidos e cera nos ouvidos dos seus tripulantes. E se não bastasse isso, ele se amarra no mastro do navio para se proteger do canto das sereias. E diz a lenda que assim ele se protege, não apenas protege sua vida, como protege a embarcação e também os tripulantes. Olhando para o texto bíblico, olhando para a palavra de Deus aqui em Apocalipse, nós vemos a palavra de Deus, a advertência de Deus, a igreja de Tiatira. E mais uma vez, Deus nos ensina que nós precisamos nos preocupar com o canto da sereia. Nós devemos nos preocupar com o canto do mundo. Aquilo que nos atrai, aquilo que nos destrói, aquilo que mexe com a gente, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos traz sofrimento, destruição, morte, que é o pecado que tanto nos atrai. Tiatira, irmãos, não era uma cidade tão importante como Éfeso. Tiatira não era uma cidade tão importante como Esmirna, como Pérgamo, estas cidades que nós já estudamos. Mas a cidade de Tiatira era uma cidade militar, uma cidade importante porque era uma cidade comercial. E Tiatira
ela se destacava também, porque Tiatira era sede de vários grêmios, vários sindicatos de comércio, muito importantes, por exemplo, lã, couro, linho, bronze, tinteiros, alfaiates, vendedores de púrpura. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos o registro de uma mulher temente a Deus, uma mulher que foi alcançada pela graça de Deus, uma mulher que, ouvindo os ensinos de Paulo, ela foi tratada e o seu coração foi alcançado por Deus. Esta mulher se chamava Lídia, provavelmente uma representante desses grêmios, lá de Tiatira. Quando nós olhamos para Atos 16, nós temos essa informação. Lídia, que vinha de Tiatira, vendedora de púrpura. Historiadores, irmãos, afirmam que era quase impossível um comerciante em Tiatira não fazer parte desses grêmios, desses clubes. Era quase impossível um comerciante sobreviver sem participar desses grêmios, desses clubes. E eles diziam que não participando desses grêmios ou sindicatos era um suicídio comercial. Era um suicídio, eles precisavam participar. Mas você pode perguntar, mas qual o problema então em participar desses grêmios? Qual é o problema em participar desses sindicatos? O problema é que cada grêmio, cada sindicato tinha a sua divindade particular, o seu Deus, o seu padroeiro, que devia ser adorado. Nós vimos isso nas primeiras cartas, e não era diferente no contexto de Tiatira. Não era diferente. Nessas reuniões havia banquetes com comidas sacrificadas a ídolos. Nós temos essa informação aqui. E sempre essas reuniões terminavam com celebrações recheadas de orgias sexuais. Algo terrível. O cristão deveria fazer o que diante disso? Será que o cristão devia protestar ou prosperar? Será que o cristão devia se manter puro ou aceitar o esquema para não perder o dinheiro? Agradar a Deus ou agradar o diabo? Esta era a grande questão dentro da igreja, os cristãos dentro dessa cidade, a cidade de Tiatira. Esse era o contexto das igrejas da Ásia Menor, é o contexto que se encontra a igreja em Tiatira. Hoje, irmãos, eu quero tratar com vocês o seguinte tema. Jesus, o verdadeiro Senhor que chama a sua igreja à fidelidade. Esse é o tema que eu quero tratar com vocês. E olhando para o texto aqui, olhando para a carta de Jesus Cristo, do Senhor da igreja, a igreja de Tiatira, eu quero aprender com vocês. Esse Jesus, o verdadeiro Senhor que chama a sua igreja à fidelidade. Em primeiro lugar, esse Jesus é o Jesus que tudo vê. Volte os seus olhos para os versículos 18 e versículo de número 19, porque esses dois versículos nos ensinam essa verdade. Jesus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Os seus olhos penetram todos os lugares. Volte os seus olhos para os versículos 18 e 19, que farei mais uma vez a leitura, que nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Em primeiro lugar, o texto, a carta de Jesus Cristo, a igreja de Tiatira, nos apresenta um Jesus que tudo vê, tudo conhece. Essa carta, como as outras, é direcionada, como nós vemos aqui, ao pastor da igreja, ao líder da igreja. O remetente é Jesus Cristo, como nós vimos no versículo 18, o Filho de Deus, o único verdadeiro.
Dentre muitos deuses nestas cidades, dentre muitos deuses na cidade de Tiatira, existia um principal, que era o Apolo, que era chamado o Apolo, filho de Deus. Interessante isso, né? Porque o Deus supremo era Zeus, e Apolo era o filho de Zeus. Então Apolo era adorado como o Filho de Deus, e agora nós temos Jesus Cristo falando à igreja, aos crentes em Tiatira, dizendo assim: eu sou o Filho de Deus, o verdadeiro, o soberano, aquele que domina sobre tudo, sobre todos, sobre este Apolo que vocês adoram. Jesus, o único Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, olhos penetrantes, percrustantes, o Jesus que vê a esta igreja. E é interessante que nós vemos que Jesus, esse que perscruta todas as coisas, ele vê sinais de vida nesta igreja. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 18, olha, os olhos são como chamas de fogo. No versículo de número 19, eu conheço as tuas obras. Primeira coisa que nós temos aí, o destaque, é que Jesus Cristo, ele conhecia as obras desta igreja, uma igreja ativa, uma igreja atuante. Uma igreja que estava progredindo, uma igreja que estava crescendo. Por isso que Jesus diz assim: eu conheço a obra de vocês, eu conheço o que vocês estão fazendo. Jesus ainda diz: eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, e por último, eu conheço as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira se diferenciava da igreja de Éfeso nesse aspecto. Para a igreja de Éfeso, Jesus disse: volta às práticas das primeiras obras, porque abandonaste o primeiro amor. Vocês precisam se arrepender. Essa é a palavra de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Agora a igreja de Tiatira estava se desenvolvendo, crescendo, e Jesus identifica isso e elogia essa igreja. E diz assim: olha, as obras que vocês estão fazendo são maiores do que as primeiras. Vocês estão crescendo, vocês estão trabalhando. Existia um ativismo dentro desta igreja. Eles apresentavam e mostravam algo. E Jesus elogia. Jesus fala sobre estes sinais de vida que existia nesta igreja. Jesus, como Senhor da igreja, Senhor nosso, tudo sabe, tudo conhece. Irmãos, às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos e tentamos esconder coisas. Às vezes nós vivemos uma vida paralela à vida cristã e nós achamos que Jesus nada sabe. Jesus está dizendo: olha, tudo eu sei, eu conheço todas as coisas. Eu sei o que está acontecendo na igreja de Tiatira, assim como Jesus Cristo sabe o que acontece na nossa igreja, assim como Jesus sabe o que acontece nas nossas vidas, assim como Jesus sabe o que nós fazemos, deixamos de fazer, assim como Jesus conhece a nossa vida desde que nascemos, porque Ele escreveu todos os nossos dias. Jeremias capítulo 17, versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então o nosso Deus é aquele que esquadrinha o coração. O nosso Deus é aquele que conhece o mais profundo do nosso coração, dos nossos pensamentos. Tenho certeza que você lembra daquele salmo, Salmo 139, que diz assim: a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Então nós temos um Deus onisciente, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo vê. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim: aquele que sonda corações. Nós temos um Senhor, um Deus que sonda o nosso coração. Como nós vemos no versículo de número 23 do texto. Volte os seus olhos para Apocalipse 2, versículo 23, que diz: no
Finalzinho do versículo. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A primeira verdade que nós vemos aqui no texto é que Jesus Cristo é aquele que sonda, Jesus Cristo é aquele que conhece. Jesus Cristo é aquele, como nós vemos no início, no capítulo de número 2, logo quando Jesus Cristo ele escreve às igrejas, por exemplo, de Éfeso, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é aquele que anda no meio das igrejas. Jesus Cristo é aquele que anda no meio da sua igreja e conhece a sua igreja. Jesus é o que tudo sabe, está pronto para agir de acordo com o seu conhecimento. Irmãos, ao mesmo tempo, saber que Jesus Cristo tudo sabe é encorajador, porque Ele conhece a sua vida, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece aquilo que passa no seu coração, Ele sabe das dificuldades que você enfrenta por querer viver de uma forma que agrade a Ele. Ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades, das suas privações, quando você escolhe obedecer ao Senhor no seu trabalho, por exemplo. Deus sabe o preço que você paga quando você escolhe agradar ao Senhor. Ele sabe, tudo vê, Ele conhece. Ao mesmo tempo, isso nos encoraja, anima, mas também, ao mesmo tempo, isso nos exorta. Essa verdade nos exorta, porque Jesus sabe como é difícil a nossa fidelidade a Ele no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Ele também sabe quando ou quanto nós estamos comprometidos na nossa fé. Ele sabe também quando nós erramos e falhamos, escolhendo não obedecê-lo, escolhendo as nossas próprias paixões, vontades, desagradando o nosso Senhor. A primeira grande verdade que eu vejo no texto é que Jesus é este que tem os olhos como chama de fogo. Tudo conhece, saiba disso, não se esqueça disso. Em segundo lugar, nós aprendemos com o texto que Jesus é aquele que não tolera o pecado. Volte os olhos agora para os versículos 20 até o versículo 23. Dura palavra de Jesus Cristo à igreja de Tiatira. Diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares a esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Irmãos, a partir do versículo 20, nós vemos a repreensão de Jesus, aquele que tudo vê. Porque aquele que tudo vê está pronto para agir. Então, quando Jesus vê, quando Jesus, ele conhece, porque ele sabe, conhece todas as coisas, agora ele age, ele está pronto para agir severamente. A igreja de Tiatira tinha muitas virtudes, como nós vimos, muitas características boas, amor, fé, serviço, obras. Estava em pleno crescimento, era uma igreja ativa. Mas existia algo muito danoso na igreja, a tolerância. Interessante que essa palavrinha está sendo muito usada hoje, né? Nós precisamos ser tolerantes. E quando nós falamos contra o pecado, o que eles dizem? Mas você é intolerante. E é isso que Jesus Cristo está trabalhando, tratando com a igreja em Tiatira. A denúncia de Jesus era uma denúncia muito grave. A igreja de Tiatira estava tolerando o pecado.
Como Jezabel do Antigo Testamento, esta mulher que estava infiltrada dentro da igreja de Tiatira, era uma mulher que estava envolvendo a igreja, envolvendo os homens e levando crentes da igreja a cometerem pecado contra Deus. Levando os homens à imoralidade sexual e à idolatria. Essa mulher ensinava que era possível adorar a Deus e praticar a imoralidade, o pecado ao mesmo tempo. No versículo 21 nós vemos que essa mulher já havia sido advertida por Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Jesus Cristo, a igreja de Tiatira, olha, era assim, olha, eu já dei chance para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Eu já falei, mas ela não quer se arrepender. Ela negou. Ela não se arrependeu. Irmãos, algo precioso nós temos aqui em todas as Escrituras. A falta de arrependimento gera em nós sofrimento. Nós sofremos quando não existe arrependimento. Por isso que o Evangelho é o Evangelho onde nos é apresentado Jesus Cristo, onde nós somos levados a olhar para as nossas vidas, para o nosso pecado, para a nossa infidelidade, e não apenas isso, mas o Evangelho é o Evangelho que nos apresenta a solução, que é o arrependimento. Arrependimento é confessar o pecado e lutar por agradar ao Senhor. Mudança de vida. Não é por acaso que nós lemos durante toda a liturgia textos assim. Muitos textos na Bíblia nos ensinam sobre vida cristã, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de mudança, uma vida de arrependimento. E é isso que Jesus Cristo está dizendo à igreja de Tiatira. Olha, dentro da igreja existe uma mulher que está fazendo o mal. Está levando homens a praticarem imoralidade e idolatria. Irmãos, percebam o alto preço por escolher o mal. Percebam o alto preço por escolher o pecado, o erro. Escolher não se arrepender e mudar. O texto vai dizer que essa mulher iria adoecer severamente, prostro de cama. Não apenas ela, mas todos os que seguiam seus ensinos e se recusavam a se arrepender. Aquilo que Jesus Cristo faria à igreja de Tiatira serviria como exemplo para os outros. As outras igrejas verão isso e aprenderão com isso, que eu não tolero o pecado. E é isso que Jesus está dizendo. Irmãos, em toda a Bíblia nós vemos que Deus, ele não divide a sua glória, ele é o único Deus. Por isso que quando nós olhamos para o ensino de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Deus é santo, irmãos, e exige de nós santidade. Deus é santo e exige de nós mudança. Não tem como. E essa mulher infiltrada dentro da igreja de Tiatira estava ensinando os homens desta igreja que eles poderiam agradar e servir a Deus, mas também adorar outros deuses, com imoralidades, com pecados. Jesus, irmãos, advertiu que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, tentando enganar os cristãos. E enganariam a muitos. Volte o texto para o ensino de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. Eu farei a leitura de alguns versículos. E peço que você acompanhe a leitura que farei destes versículos. Mateus capítulo 24, do versículo 11 ao 14, depois farei a leitura do versículo 23 até o 28. Eu reservei esses dois textos, não farei a leitura de todo o capítulo, porque é grande, por isso que eu dividi. Então, Mateus 24, do 11 ao 14, diz assim. Mateus 24,
do 11 ao 14. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ainda versículos de 23 a 28 diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O ensino de Jesus é um ensino claro, onde ele diz assim: olha, quando se aproximar do dia da volta, do grande dia da volta de Cristo Jesus, surgirão falsos profetas, falsos mestres, que enganarão a muitos. E é isso que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Uma igreja com atributos, uma igreja com características boas, mas uma igreja que tinha algo muito terrível acontecendo dentro dela. A tolerância que eles tinham com aquela mulher. O ensino daquela mulher era um ensino danoso, terrível. E Jesus Cristo é este que não tolera. Jesus Cristo não tolera aquele que se levanta contra a igreja que é dele. Por isso que Jesus Cristo vai dizer assim: olha, eu prostro ela de cama. Não apenas ela, mas todos estes que se envolvem com ela. Matarei os seus filhos, e todos verão que eu sou o Senhor, todos verão o meu poder. Irmãos, Jesus Cristo é aquele que não tolera aquele que se levanta contra a sua igreja. E se Cristo Jesus não tolera, nós como igreja de Cristo Jesus, nós não podemos tolerar o pecado. E é isso que Jesus escreve. Esta é a carta, esse é o ensino de Jesus à igreja de Tiatira. Jesus não faz vistas grossas, ele aponta o pecado da igreja. Como eu disse, uma igreja com virtudes, mas com um grande erro, a tolerância para com o pecado. Irmãos, nós devemos amar o pecador, mas nós não podemos tolerar, aceitar o pecado. Não são poucos os cristãos que estão sendo arrastados pelo canto da sereia. Não são poucos os cristãos que estão sendo arrastados, iludidos pelo canto da sereia. Falsos mestres, falsos ensinos, pecados adentrando a igreja. E Jesus Cristo diz assim: olha, existe um grande problema, vocês estão tolerando essa mulher e tolerando os seus ensinos. Por último, irmãos, nós vemos um Jesus que dá vitória e recompensa aos seus. Volte os seus olhos de novo lá para Apocalipse capítulo 2. Farei a leitura agora dos versículos 24 ao 29. Dividi esse texto em 3. Existem muitos ensinos aqui, mas eu quero tratar essas 3 verdades hoje. E a última verdade é que Jesus é aquele que dá vitória e recompensa os seus. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas ocultas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservais o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro
de ferro, as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta de Jesus à igreja de Tiatira também é animadora. Por quê? Porque a palavra de Jesus agora é direcionada àqueles que permaneceram fiéis. Aqueles que permaneceram fiéis. Os que não seguiram a doutrina ensinada por aquela mulher, Jezabel. Qual era a fala dela? Ela dizia assim, ela dizia que era necessário conhecer, experimentar o pecado ou as coisas profundas de Satanás. É interessante que nós escutamos hoje ainda. Parece que esse ensino ecoa ainda, e muitos acreditam nisso. Mas você precisa experimentar. Você precisa experimentar para ver se realmente é ruim. Esse era o ensino desta mulher. E muitos aceitavam, muitos seguiam. Por isso que Jesus diz assim, olha, mas existem alguns aí que conservam ainda santos. Existem ainda alguns que são fiéis. E no versículo 5, Jesus, ele anima, dizendo, conservem o que tendes. O que aquela igreja precisava conservar? Nós vemos isso no versículo 19. As obras, o amor, a fé, o serviço, perseverança. Mas eles precisavam também se posicionar e não tolerar o erro. Não tolerar o pecado que estava dentro da igreja. Por isso que nos versículos 26 e 27, Jesus diz assim, ao vencedor será concedido autoridade sobre as nações. Irmãos, ser cristão nessa época era terrível. Eles eram privados por serem cristãos. Muitos ficavam pobres, porque participar desses grêmios significava adorar outros deuses, mas aqueles que eram fiéis não poderiam cultuar outros deuses, então eles pagavam alto preço. Eram desprezados. Eram tratados com desdém. Aí Jesus olha para eles e fala assim, olha, vocês que permanecem fiéis, ao vencedor será concedida autoridade sobre as nações, ou seja, o vencedor compartilhará da vitória de Cristo sobre todas as nações. A promessa de Deus para os fiéis é, permaneça fiel, porque vocês participarão do reino, do meu reino, para todo sempre, o reino que não terá fim. E no versículo 28, nós vemos, o vencedor será premiado com a estrela da manhã. Que estrela é essa? Será que nós teremos mais um presente, a estrela da manhã? Sim, é mais um presente, sabe qual é? O maior, o melhor, o principal, Jesus Cristo, a estrela da manhã. Nós vemos essa expressão duas vezes, aqui e também em Apocalipse 22, 16. A estrela da manhã, Jesus Cristo, a luz do mundo, aquele que traz luz onde só existia trevas. E a promessa do Filho de Deus, a estrela da manhã, é uma vida eterna, sem trevas, dor, sofrimento. Aquele que permanecer fiel. A pergunta é, irmãos, como está a sua vida? Você permanece fiel? Será que você é fiel nos seus relacionamentos? Será que você é fiel nos seus deveres? Será que você é fiel no seu trabalho? Será que você é fiel nas suas escolhas? Como está a sua vida? De fidelidade? Ou será que você tem vendido a sua fidelidade em troca de posição, de dinheiro? Esta era a grande questão na igreja de Tiatira. Irmãos, eu finalizo. Lembrando, em primeiro lugar, que Jesus é aquele que tudo vê. Jesus é aquele que conhece você, seu coração e seus pensamentos. Isso traz paz, como eu disse, mas também nos exorta a uma vida de piedade. Eu sempre falo isso.
Ser cristão não é fácil, porque ser cristão é ser cristão também no escuro, quando ninguém vê. Se Jesus Cristo é aquele que conhece todas as coisas, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das privações que nós temos por escolher agradá-lo, do nosso sofrimento quando nós escolhemos agradar o Senhor, não a homens. O preço é alto. Ele sabe de tudo isso, isso nos anima, porque Ele está do nosso lado. Mas também essa verdade nos exorta a uma vida de piedade, uma vida mudada, uma vida diferente. Segundo lugar, Jesus não tolera o pecado. A pergunta é, como está a sua vida? Você realmente é de Cristo Jesus? O seu coração realmente pertence a esse Cristo Jesus? Ou será que existem outros deuses em sua vida que têm te desviado, te afastado de Deus? Você precisa responder essa pergunta. Por último, irmãos, Jesus dá vitória aos seus. Jesus chama a sua igreja e diz: se vocês forem excluídos dos privilégios do mundo, por amor a mim, eu darei a vocês o meu reino. Essa é a promessa de Deus para nós. Às vezes nós ficamos tão chateados, né? Porque nós perdemos coisas nesse mundo. Porque nós perdemos privilégios nesse mundo. Porque nós olhamos do lado, né? Essa semana eu estava conversando com Elias. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, nós olhamos para o lado e nós vemos que o ímpio prospera, não é verdade? Parece que dá tudo certo na vida dele, ele prospera, ele se enriquece. Aí você fala assim, mas será que vale a pena ser fiel a Deus? Porque quanto mais eu sou fiel, menos eu tenho. Porque quanto mais eu sou fiel, mais eu sofro. Será que Deus não está vendo? E a palavra de Deus nos diz, sim, eu estou vendo, eu vejo todas as coisas. E se você escolher me agradar, eu darei a vocês o meu reino. Vocês participarão do meu reino. Irmãos, que grande promessa nós temos de Jesus Cristo para nós. Que grande promessa. Não existe, irmãos, nada nesse mundo que seja melhor ao que Cristo Jesus nos oferece. Não existe nada nesse mundo melhor do que aquilo que Cristo Jesus nos oferece. Recuse o canto da sereia. Recuse o canto do mundo. Porque um dia Cristo Jesus nos recompensará. Irmãos, nas histórias da mitologia grega, como eu disse, do canto da sereia, este canto destruía ou destruiu muitas vidas. Mas existiu, irmãos, um único homem na história que não cedeu aos cantos do mundo. Um homem que resistiu até o fim. Esse homem é muito melhor que o Odisseu, lá da história que eu contei no começo, que enfiou lá a cera no ouvido e se amarrou no mastro do barco para não ser destruído. Esse é Jesus que foi amarrado no madeiro, morto por nós, para nos perdoar e salvar. Jesus Cristo, o único Senhor. Eu quero te dizer que esse é o momento de você se entregar a Ele e receber essa graça, essa vida eterna, que só Jesus Cristo pode oferecer. Quero convidá-lo a fechar os olhos, nós vamos orar. A pergunta é, quais são os cantos da sereia que você tem ouvido? O que tem te atraído? Resista. Não aceite. Não ceda. Ouça a voz de Cristo Jesus. Negue as paixões do mundo e os pecados e siga a estrela da manhã, Jesus Cristo. Aquele que traz luz, aquele que traz vida e vida eterna. Ele é a estrela da manhã, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Deus, nós agradecemos, te louvamos, Senhor, por esse dia. Que dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui cedo. Obrigado, Senhor, obrigado por isso.
E o Senhor nos trouxe aqui também, nesse momento, agora à noite, para louvarmos o Teu nome e ouvirmos a Tua voz. Senhor, como é bom servir um Deus que está vivo. Como é bom servir um Deus que nos conhece. Como é bom servir um Deus que quer o melhor para nós. Como é bom servir um Deus que nos ensina como caminhar de forma correta. Um caminho que é difícil, estreito, mas é um caminho que nos leva para o céu. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelos Teus ensinos. Continue quebrantando o nosso coração para que possamos viver uma vida piedosa, uma vida que agrada o Senhor. Tenha misericórdia, fortaleça-nos. Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça os homens que estão aqui, para que tenham uma vida de obediência, uma vida que agrade o Senhor, sem imoralidades, sem pecados ocultos. Senhor, eu oro pelas mulheres que estão aqui também e peço a bênção do Senhor para que vivam uma vida na Tua presença, sem imoralidades, sem pecados ocultos. Eu oro pelos jovens, adolescentes. Tenha misericórdia. Oramos pelos nossos filhos, oramos pelas crianças. Tenha misericórdia da nossa igreja, Senhor, para que possamos viver uma vida que realmente condiz com aquilo que nós conhecemos. Conhecemos sobre o Senhor e a Tua palavra. Senhor, nós não queremos ser meros conhecedores e ouvintes da Tua palavra, mas nós queremos realmente praticar os Teus ensinos. Senhor, mas é tão difícil para nós, então nos fortaleça. Eu oro por cada um aqui, Senhor, e peço que o Senhor esteja fortalecendo os meus irmãos no trabalho, nas escolhas, nas decisões. Senhor, nos ensine a escolher o Senhor. Nos ensine, Senhor, a importância, Senhor, de colocar o Senhor em primeiro lugar e servir ao Senhor e viver para Ti. Quebranta o nosso coração, Senhor. Quebranta o nosso coração. E que possamos realmente viver vida piedosa, vida que agrade o Senhor e que pessoas conheçam o Senhor através das nossas vidas. Mas também eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que o Senhor trabalhe nesses corações que ouviram a Tua palavra. Esses que estão diante do Senhor e que o Senhor esteja trabalhando nesses corações para que eles entreguem a vida por completo ao Senhor. E que o Senhor seja o Senhor da vida deles. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, e nos ensine a viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.